Initial D é um mangá e anime bem antigo, o mangá sendo lançado no ano de 1995 e o anime em 98, ambos terminando no mesmo ano, 2014. O anime tem 6 stages, ou temporadas, como vocês podem entender. Eu vou colocar alguns pontos de cada temporada e falando minha opinião sincera, até porque o trabalho pede isso, né? E sim, eu vou evitar ao máximo contar spoilers, caso um de vocês tenha interesse em ver esse anime. Eu espero de coração, por favor, né? Tudo bem, então, sem enrolações, então vamos começar um pouco falando sobre Initial D. Em 1998, os estúdios Comics e Gallop, com direção de Nobura, era feita a primeira temporada de Initial D. O anime começa mostrando o personagem principal, o nosso querido Takumi Fujiwara, de 18 anos. Ele não conversa muito, é um garoto fechado, meio tímido por assim dizer, e está em seu último ano do ensino médio e trabalha no posto de gasolina com seus amigos. Ao longo do primeiro episódio, o anime nos mostra alguns personagens que irão ficar até a última temporada. Itsuki, um amigo mais próximo de Takumi, que é muito apaixonado por carros, e Ketani, colega de trabalho do posto e líder de uma dessas equipes da região de Akina, e Kenji, o informante da equipe, e Bunta Fujiwara, o pai de Takumi. Seu pai era um antigo piloto de corrida. Com isso, ele mandou seu filho de 15 anos fazer entregas de tofu. Sim, o pai dele deixava o garoto pilotar o carro de madrugada em alta velocidade para entregar tofu no meio de uma montanha toda escura com apenas 15 anos. Provavelmente isso não cairia muito bem nesse país. Certo dia, Itsuki e Iketani o convidam para assistir uma corrida no topo da montanha de sua região. Lá conhece a equipe Red Suns, formada pelos irmãos Ryosuke e Keisuke Takahashi. A equipe de Akina aceita o desafio dos Red Suns, marcando para a semana seguinte a corrida entre os Red Suns de Akagi e Akina. Durante os treinos, Ryosuke percebe o baixo nível dos adversários e acaba chamando eles de lixo. Então, o que você acha, Ryosuke? É puro lixo. Até a segunda divisão da nossa equipe poderia vencê-los. Não temos por que trazer nossos melhores pilotos. Eu não vou correr. Seu irmão acaba ficando até tarde e vai embora durante as 4 horas da manhã. Durante essa descida, ele acaba encontrando um AE-86 que o persegue durante a noite. E ele acaba ficando meio desesperado com um modelo antigo, perseguindo um modelo mais atual dos anos 90. Eu não posso acreditar que meu FD não consiga bater um antigo 86. Isso só pode ser a porcaria de um pesadelo. Só pode! A primeira temporada é um começo muito bom, mostrando cada personagem o que eles gostam de fazer. Obviamente que o anime não conta a história sobre corridas. Ainda. Ele mostra a vida pessoal de cada personagem, criando climas e relacionamentos, sonhos, momentos engraçados, confusão e erros profundo e amadurecimento. O estilo de animação ainda consegue ser bom, mesmo sendo antigo, consegue agradar pessoas que começam a ver hoje em dia, nos dias atuais. Eu recomendo pra caramba. Não é só porque é um anime de corrida, mas sim é porque ele conta uma história boa por trás do personagem. E acaba criando um clima bem interessante ali no meio. No ano seguinte, a segunda temporada era lançada por um outro estúdio de animação, a Pastel, e foi dirigida por Shinichi Masaki. Masaki. Novo estúdio e novos traços. Para quem se acostumou com a primeira temporada, vai ter que se acostumar de novo com essa segunda temporada porque foi uma mudança tão espontânea. Essa temporada apresenta novos personagens para o desafio do nosso Takumi com novos carros, o Lancers Evo, que é liderado por Kiwishi, um personagem bem interessante, do meu ponto de vista. Nós, da equipe Emperor, vamos conquistar toda a região de Guma em um mês. Os Mitsubishi Evolution vão ser os reis. Essa temporada não fica focando em apenas as corridas, mas sim na vida pessoal do nosso personagem, tendo alguns problemas com o relacionamento que o acaba afetando nessa temporada. O Takumi não é o único nessa, seu amigo, Itsuki, acaba tendo um papel interessante também. Eu gostei muito que aqui o clima acaba mudando muito em apenas poucos episódios, ainda seguindo o descobrimento do personagem o que ele quer da vida, e o que a terceira temporada vai ter que consertar desse segundo stage. As trilhas sonoras ainda continuam sendo boas, e como eu falei, para quem se acostumou com o estilo da primeira temporada, vai ter que se acostumar de novo com esse estilo da segunda temporada.
Essa não é uma corrida típica de Takumi. O ronco do motor do seu 86 soa como se fosse um grito de fúria. Em 2001, novamente dirigido por Noboru, o mesmo da primeira temporada, porém o novo estúdio, o Estúdio Dan. Ah, eu sou idiota. O Estúdio Dan. A terceira temporada não tem episódios, porque ela é um filme de 1h30. Initial D, Third Stage, é o ponto final dos problemas pessoais de Takumi enquanto enfrenta os desafios de outros pilotos e a vida escolar. Uma continuação da segunda temporada, obviamente. Só um detalhe, a partir dessa temporada não temos mais dublagem brasileira, motivos que eu não sei. たくみくん前に言ってたじゃない。俺たち別に付き合ってるわけじゃないって。だったら友達ってことでしょ。友達だったら相談に乗ってくれてもいいじゃない。たくみくん。 Novo estúdio, novos traços. Agora ficando bem melhores em tudo. Os cenários que antes eram só estrada e árvore, agora fica mostrando praticamente o cenário inteiro em volta. A animação fica super bonita, com os movimentos e detalhes bem respeitados, sendo um remake da primeira temporada. Praticamente isso é um presente para os fãs. Durante os problemas, Takumi tinha que colocar em prática o que ele realmente quer da vida, já que está em seu último ano da vida escolar, e como vai ser sua relação com a Natsuki, sua namorada. Durante esse tempo, Ryosuke faz um convite para ele entrar numa nova equipe que ele estava fundando, assim desmanchando a Red Suns e fundando a Project D. Com essa nova equipe sendo fundada, agora o objetivo era mais o final, que era dominar todas as regiões fora da região de Gunma. Com essa temporada sendo filme, é um presente que terminaria uma história para começar uma outra, porque o anime iria mudar depois dessa temporada. Então eu recomendo muito as 3 primeiras temporadas, porque o foco real dela é o que o Fujiwara quer da vida. E isso é construído muito bem nessas 3 primeiras temporadas. Com 24 episódios, Initial D começava sua nova história na 4ª temporada, com o objetivo final, como eu já disse, dominar as regiões de fora. E sabe o que acontece com nova temporada? Novo estúdio de animação. Meu Deus do céu. O 4º stage tem uma mera comparação com a segunda temporada, porém aqui é mais detalhado, meio que completando o estilo da segunda temporada, o que acabou não acontecendo lá antigamente. O que me incomoda um pouco nessa temporada é que como a história agora começa a ser diferenciada, e essa temporada tem 24 episódios, é 30 minutos de episódio, e é seguido corrida por corrida. Então isso acaba sendo muito enjoativo. Como não tem história agora para contar, agora só tem um único foco. Então quem queria continuar assistindo esse anime, provavelmente vai se enjoar agora. Porém, durante essas batalhas temos alguns personagens muito interessantes que acabam salvando um pouco essa temporada. E isso eu acho muito legal. 勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだろう。今日は俺の負けだ。Um ponto muito bom é que ela respeita muito bem o mundo automobilístico, falando muito sobre técnicas, pilotagens, algumas peças de carro, suspensão, pensamentos rápidos e dentre outras coisas. Isso é ótimo para quem quiser aprender um pouco sobre o mundo das corridas. Com direção de Hashimoto, de novo um novo estúdio de animação, Initial D entrava sua reta final. O estilo dos personagens fica bem bonito nessa temporada, a mesma coisa com o CG dos carros que é lindo demais. Porém a animação é um pouco atrasada do meu ponto de vista. Esse stage ainda tem o mesmo foco, porém com alguns detalhes que falam um pouco sobre o passado de alguns personagens, voltando a falar um pouco sobre a vida pessoal deles. 一時的な感情に流されて自分のやりたいと思ってたことをやらなかったら後々になって絶対後悔する時が来るんじゃないかな。
そりゃ最初のうちは少し。 Nela conhecemos o passado de Ryosuke, tendo uma batalha muito boa pela vida e uma trilha sonora incrível. Tipo, esse passado dele salvou muito essa temporada, porque sim, continuava só contando corrida, que nem a temporada anterior. Initial D, obviamente, já estava entrando sua reta final, então já estava jogando as cartas finais. ずっとそばにいられたら。君のそばにいられたらいいのに。Última temporada. Já no mesmo estúdio para acabar de uma vez. Depois de terem passado por todas as áreas, finalmente eles chegam à última, Kanagawa, para fechar de uma vez o projeto e assim terminar Initial D. Eles decidiram separar as batalhas, colocando Keisuke nos últimos episódios da quinta temporada e Takumi na última batalha, com os 4 episódios finais. O último adversário é Shinji, um garoto jovem de 18 anos. Sushi queria lembrar um pouco o começo do anime, porque esse adversário é a mesma coisa do Takumi no começo. Ele é jovem, pilota muito bem, pilota o mesmo carro que o Takumi. Isso eu acho até um pouco interessante, um recomeço para um novo personagem. Uma das coisas que eu não mencionei é que nessas 2 últimas temporadas eles colocam muitas auras e poderes, o que chama um pouco a atenção do meu ponto de vista. Mas isso pode acabar atrapalhando um pouco para quem não curte muito isso. いつもと景色が違う。未体験ゾーンか。やめられない。こんな楽しいことをやめられっかよ。出た。羽。 Bem, após a corrida final, todo mundo retornava às suas vidas cotidianas. Todo mundo seguia seu caminho e a Project D iria ficar parado por um bom tempo. Initial D finalmente chegava ao seu fim. Bem, na verdade não, porque todo anime bom recebe uma continuação ruim, e Initial D não é diferente. Em 2023 chegava MF Ghost, a continuação de Initial D que se passava 20 anos depois, com novos protagonistas e alguns personagens antigos. Ano que vem vai lançar a 3ª temporada, e que Deus me ajude, porque a história não tá me agradando muito bem. Toda. E não é que eu esteja tentando evitar ele, mas toda a interação é tão constrangedora. Fora que eu ainda não agradeci a ele. E sempre que eu tento dizer alguma coisa, me dá vontade de chorar. Eu tinha escolhido essa obra porque, de primeira vista, eu tinha enxergado ela só com um anime de corrida. Mas depois eu fui percebendo que ela conta uma história de descobrimento sobre si mesmo e amadurecimento. Relacionamento, amizade, momentos engraçados, descobrimento sobre si mesmo e entre outras coisas que fazem esse anime ser muito especial para mim. Apesar de parecer apenas um anime de corrida, é uma jornada de autoconhecimento, amadurecimento e superação, embalada por uma música muito conhecida e muito querida nesse anime, que inspira a seguir em frente mesmo com momentos difíceis. Eu fico por aqui.